Oi gente, eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Eu sou Isaac Criscuolo e o tema de hoje é o quê? O tema de hoje é cultura da inovação. A gente conversa com o Zé, da Nestlé, que mostra um pouco esse encontro dos dois mundos, das startups e das empresas tradicionais e outros temas. Ele fala um pouco também sobre os diversos estágios da prototipagem. Confere aí. O que é cultura maker para você e para vocês lá dentro? Cultura maker é tirar a ideia do papel e fazer, independente do que for. Então em vez de você ficar muito na teoria, você vai para a prática e tenta provar o conceito daquilo fazendo uma mínima prova de conceito do que você está propondo. Então é isso que a gente está tentando fazer de todas as formas. E não é necessariamente só para inovação, é para tudo que você quer fazer. Então tudo que eu quero propor de novo, antes de você apresentar um PowerPoint, melhor você apresentar um protótipo daquilo que é mais sucesso. Ô Zé, a cultura maker está inserida num outro chapéu, que é a cultura de inovação, né? O que está acontecendo entre as empresas, no mundo dos negócios, do consumo, que a gente está falando de tantas mudanças? Transformação digital, inovação, a própria cultura maker. O que a gente tem visto é que, assim, hoje a tecnologia está permitindo uma série de experiências para o consumidor, né? E o consumidor está tendo acesso a coisas que ele não consumia há 5, 10 anos atrás. Então, quando a gente fala de conveniência, de praticidade, de personalização, o que ele consome hoje dos serviços digitais, tipo um Netflix da vida, um Uber, um 99, compra via pagamento eletrônico, ele está ressignificando a maneira como esse cara consome. E por mais que sejam indústrias diferentes da gente, o que a gente vê é que tem um gap muito grande entre os bens de consumo, porque a gente está evoluindo a pequenos passos, só que a expectativa do consumidor, quando ele começa a consumir isso, está evoluindo a passos muito mais largos do que a indústria consegue ver. Então a gente está tendo um distanciamento muito grande. E aí vem um empurrão da indústria de bens de consumo, de como que eu consigo ser mais digital, estar mais próximo da vida desse consumidor e diminuir a fricção entre a indústria e esse cara. Por isso que a gente está começando, com a indústria de bens de consumo, está começando a ficar desesperada atrás disso. Aí tem o movimento da inovação maker, vamos prototipar, vamos testar, vamos trazer a transformação digital, vamos fazer o negócio acontecer de uma forma que não era como a gente vinha fazendo historicamente nos últimos 50 anos. É interessante essa questão da transformação digital, porque ela virou uma buzzword, assim como outras, totalmente, né? E geralmente as pessoas tendem a deixar a transformação digital no mesmo nível para todas as empresas. Então, a transformação digital da Nestlé é diferente da Coca-Cola, que é diferente do Bradesco. Isso é importante, porque a gente está falando de mercados diferentes, momentos de empresa que são bem diferentes, né? Não dá para equalizar. Não dá, e aí tem a articulação interna de cada empresa que é diferente, tem o produto que cada empresa vende, que é diferente. Então, quando você está falando de um Bradesco vendendo um serviço, é diferente da gente que está vendendo um alimento, que é diferente de um cosmético, que é diferente de um carro. Mas assim, o consumidor é o mesmo, sabe? É isso que é o sofrimento de todo mundo, que está fazendo todo mundo empurrar a transformação digital e a inovação e elas andarem muito juntas, porque no fim quem está consumindo todas as coisas. Está consumindo alimento, está consumindo o banco, está consumindo o carro e ele tem expectativa de que seja todo mundo no mesmo padrão, né? E é muito louco esse movimento porque, ao mesmo tempo que ele é muito rápido, você precisa estar num ritmo que a pessoa entenda, que o consumidor entenda o que está acontecendo. Não pode ser tão disruptivo. Isso para fora e para dentro também, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar num modus operandi ali. E aí você vai falar assim, não, agora você vai ter que falar de transformação digital dentro de uma empresa que faz chocolate e leite condensado. Aí você fala assim, e aí? Né? É meio que quase que um gap cognitivo ali, uma dissonância, você fala nisso. Mas no fim, é quase que você olha esse modelo mental de maker, de transformação digital e tudo que a cultura digital permitiu de fazer de experiência e de inovação e até de forma de trabalho, tenta incorporar no nosso dia a dia. Tem um trabalho de vocês que no começo desse ano vocês já realizaram uns pitches ali com as scale-ups, né, que são as startups que de certa forma já têm um volume de negócios e vocês passam a trabalhar com essas empresas. Como que é o encontro desses dois ambientes? Da grande empresa com as empresas nascidas recentemente? Infinitamente melhor do que a gente imaginava, porque a gente falava, puta, esse cara nasce nativo digital, já nasce num outro ambiente, já nasce com uma leveza diferente, com menos burocracia, e ele vem para competir com tudo que a indústria tradicional de alimentos vinha fazendo até então. Aí a gente pensou inicialmente que ia ser um puta problema entre os dois mundos de fazer com que eles conversassem, porque existem
talvez ideais ou formas de trabalho, ou até modelos de trabalho e modelos mentais completamente diferentes de um deles. Mas o que a gente viu, a hora que a gente começou a se aproximar de uma forma muito genuína e muito aberta para isso, é que existe uma real abertura de ambos os lados. Existe uma abertura, e aí tem lados positivos de ambos os lados também. Então tem o cara que está trazendo uma cultura, está fazendo muito mais rápido, com muito menos recurso e aprendendo muito mais rápido, interando com o consumidor. E nós, que conseguimos trazer escala, conseguimos trazer processo, conseguimos trazer toda a parte de experiência de desenvolvimento tecnológico também da parte da indústria, que se a gente conseguir unir os dois mundos, é o melhor dos casos. E o que a gente viu é que a gente estava conseguindo fazer isso. Então, para a gente foi uma jornada super boa, que a gente estava super receoso de, puta, será que vai ter uma conversa genuína e franca entre os dois lados? E foi muito melhor do que a gente imaginava. Porque esse cara também, principalmente quando a gente está falando de scale-up, que não é necessariamente uma startup, já é uma empresa que está querendo ganhar tração, ela se inspira muito na indústria que conseguiu ganhar essa tração e ganhar essa escala. Então, as duas coisas têm muita coisa em sinergia. Então, todo encontro que a gente fez com eles, a gente fez um programa grande, agora a gente está começando um outro muito mais focado em tecnologia, mas o de Food and Beverage, que foi super legal. Todo encontro que a gente fez, tanto para os colaboradores Nestlé, quanto para as scale-ups que estavam participando, foi super produtivo. Eu participei de um desses encontros e uma coisa me chamou muito a atenção. Nesse dia, eram 19, se eu não me engano, elas estavam fazendo pitches apresentando para os times ali, vários times da Nestlé. E o CEO da Nestlé estava presente nessa reunião. E ele interagia, os profissionais conversavam. E eu achei interessante que ali tinha uma conversa franca. Do tipo, como você, que é um chocolate, pode trabalhar com a gente? Ou o contrário, né? Como que você enxerga a sua empresa trabalhando com a Nestlé? Calma, mas será que eu tenho que enxergar a minha empresa trabalhando com a Nestlé ou a Nestlé tem que olhar para o meu consumidor? Eu acho que essa conversa franca foi um ponto que me chamou a atenção. E foi uma coisa que fez o negócio acontecer também, dos dois lados. Assim, tem a conversa franca e tem o envolvimento de todo mundo nessa história, entendendo esse processo com uma seriedade. Então, mesmo que você falou do nosso CEO, o comprometimento dele em participar desse processo e estar lá presente, estar aberto genuinamente para escutar, foi fundamental para que o negócio acontecesse também. Agora, indo para o nosso case maker aqui, na Páscoa desse ano, teve um case da Nestlé que foi muito baseado nesse conceito de cultura maker. Começa para a gente contar como foi. Essa história maker entrou dentro da Nestlé há uns 4 anos, quando a gente viu que, à medida que... Foi quase uma epifania, porque eu lembro que há uns 8 anos eu tinha uma chefe que falava para mim assim, você tem que fazer um protótipo para mim. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um protótipo de bens de consumo? Não é um aplicativo, não é um móvel. O que é isso, né? É uma coisa que a pessoa vai consumir e tal, não dá para prototipar. E eu lembro que há 4 anos a gente começou a entrar num sprint também, que era de ideação, e à medida que a gente começou a trabalhar, a gente falou assim, vamos tentar prototipar isso. E à medida que foi saindo isso, foi quase uma euforia tão grande de ver o produto se materializando, e isso é muito legal, porque você sai de uma ideia, aquela história que a gente estava começando no começo, você sai de uma ideia inicial e vai dando cara para ela e materializando ela, e você vai tangenciando aquele conceito que era uma ideia que estava no PowerPoint. Aí a gente começou a fazer isso com N coisas. E aqui, nesses protótipos, aqui tem uma história contada, né, Zé? Tem. Aqui foi o que a gente fez isso muito internamente, aí a gente começou a fazer externamente também essa história de prototipagem e sprints e cocriação com o consumidor. E aí, num Sprint Maker que a gente fez com consumidores, a gente deu um desafio de como que a gente ressignificava a Páscoa, porque foi bem na Páscoa de 2017 que aconteceu isso, então estava bem no calor do momento. E a gente falou para a galera, que era molecada de 19 anos de idade, era gente jovem que estava entrando na faculdade sem muito vício de indústria e era consumidor desde então, falando, bicho, como é que a gente ressignifica a Páscoa? Lançamos o briefing. E aí foi engraçado que foi toda uma semana de prototipagem, interação, eles trabalharam, a gente interagiu e tudo mais, e voltou para a apresentação, e no dia foram todos esses protótipos apresentados, que foi muito legal, porque eram ideias que se tivesse num PowerPoint ou só na voz das pessoas, a gente jamais se engajaria da maneira como nos engajamos. Aqui a gente conseguiu ver, isso daqui é uma experiência de ponto de venda que eles trouxeram, como que a gente pode ter uma exibição em ponto de venda muito mais interativa e muito mais lúdica para os consumidores. Ou seja, aqui são vários protótipos que saíram dessa mesma proposta de ressignificar a Páscoa. É isso aí. Aqui é um óculos de realidade virtual que você fazia a caça caça aos ovos por realidade virtual. Isso aqui era um ovo para você pintar também, trazendo o espírito maker para a Páscoa mesmo, para os consumidores. E a que mais chamou a atenção nossa foi essa daqui, que foi aí que, inclusive, a gente conseguiu tirar do papel. Essa daqui, eu lembro até hoje, na hora que foram me apresentar, o grupo de alunos que estavam fazendo isso olhou para minha cara e falou assim, não, porque a Páscoa tem que ser como
comprar uma varinha na loja do Olivanders. O que aconteceu, né? O que eu perdi aqui nessa história? E aí a gente ficou assim, entreolhando, assim, ele falou, não, porque assim, quando a gente entra na loja do Olivanders, o Harry Potter vai escolher a varinha dele, não é ele que escolhe a varinha, é a varinha que escolhe ele. Eu falei, tá. E aí ele trouxe esse protótipo, foi o primeiro protótipo funcional, que foi muito legal, porque ele conseguiu simular como seria essa experiência no ponto de venda. Ele falava, à medida que o consumidor vai caminhando pela parreira de ovos, que é o nosso principal desafio hoje de exibição, o ovo vai chamando o consumidor e falando, sou eu seu ovo, você me escolheu e eu te escolhi, e assim vai. Puta, a gente falou, aqui tem uma ideia interessante. Só para mostrar, isso aqui de fato funciona, ele não está com bateria agora, mas aqui tem todo um sistema de eletrônico, de programação, de fato esse protótipo funciona. E que foi muito legal, porque aí a gente conseguiu de fato visualizar isso, né? E aqui estão os sensores, tá vendo? Tem um cobrezinho aqui que vai apertando e à medida que você conecta os sensores, os ovos iam se movimentando e respondendo à sua interação. Ô Zé, e esse protótipo ele gerou, antes do que foi para a rua, que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele gerou um projeto que foi para Campus Party em janeiro, né? Antes disso ele gerou duas coisas. Então a primeira coisa que a gente fez, esse aqui é um protótipo de baixa fidelidade, né? Aí a gente falou, vamos ver se esse mecanismo numa parreira real funciona. Aí dentro da Nestlé a gente montou uma parreira numa sala que estava abandonada lá. Colocamos alguns sensores de voz, de movimento, de voz, movimento e som também. Então a gente deixou eles montados lá, tinha 10 ovos de Páscoa, montamos e testamos os mecanismos que a gente gostaria e começamos a desenhar o que seria essa experiência de Páscoa. A partir disso, a gente entendeu como isso deveria ser, que escala isso deveria ter, que sensores a gente deveria ter, conseguiu dimensionar um pouco o tamanho do que seria isso. E aí, na Páscoa desse ano, como a gente estava com várias iniciativas digitais, de apps de realidade aumentada, de promotor virtual no ponto de venda, a gente falou, agora é a hora da gente colocar isso em prática. Aí a gente levou para Campus, porque a gente fez o lançamento de Páscoa na Campus. Todo lá, né? Porque tinha uma questão muito forte de tecnologia nessa Páscoa para a gente. E aí a gente levou essa parreira lá. E na Campus a gente levou uma parreira de alta fidelidade, era nosso propósito. Então lá a gente foi o negócio real. Aí era uma parreira grande, com quase 200 ovos dentro dela, eram 60 sensores que estavam espalhados por lá, eram 15 motores, 8 Arduinos conectando tudo isso. Isso a gente foi deixando toda a experiência lá, um telão de LED atrás que meio que respondia também interações que a gente fazia, enfim. Vamos agora, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o que de fato foi para a rua, vamos olhar um pouquinho, nós estivemos lá, né, Isaac, no Extra Morumbi, em São Paulo, durante a Páscoa, e a gente experimentou um pouquinho e vocês vão ter ideia agora do resultado final disso aqui que o Zé contou pra gente. A gente está aqui no Extra Morumbi para conferir, testar o projeto da Nestlé, a parreira de ovos de Páscoa, que a gente falou agora há pouco. Tem algumas patinhas aqui desenhadas no chão, que mostram o caminho, né? Onde eu vou pisar tem um sensor que vai perguntar o que eu quero de Páscoa aí. Qual é o seu desejo de Páscoa? E depois a gente vai para esse momento aqui. E aí quando a gente pisa aqui, que tem um outro sensor, algum ovo vai me escolher. Vamos lá. Não sei se dá pra ver, mas alguns ovos mexem pra criar uma expectativa de onde vai vir. Feliz Páscoa. Esse aqui me escolheu. Aí você tira o ovo e leva. Agora, Zé, quais foram os resultados desse não é um protótipo mais, né? Já estava na rua, foi esse experimento que a gente viveu lá e que várias pessoas passaram, ouviram, foram chamadas, né? Seu psiu. Bom, para chegar nesse protótipo que foi para o Extra, a gente teve que pegar o protótipo que a gente fez na Campus Party, que já era um protótipo de alta fidelidade, e adaptar numa linguagem do consumidor. Porque o protótipo da Campus ele ainda era muito conceitual. Até porque o público que estava lá estava muito mais interessado em toda a tecnologia que estava por trás disso e menos na experiência. Óbvio que chocolate interessa a todo mundo, mas naquele momento era mais a tecnologia do que propriamente a experiência. E para o Extra, era quase que um negócio que a gente brinca. Toda vez que eu ia para o Extra e tinha algum consumidor, eles falavam assim, nossa, mágico. E eu pensava,
mágico. Só eu sei as noites que a gente passou sem dormir, o tanto de trabalho que tem por trás disso, tanto de tecnologia que tem para entregar mágica para o consumidor. E era o melhor resultado possível que a gente poderia ter, o consumidor achar que estava acontecendo mágica e não necessariamente que tinha muita tecnologia por trás daquilo. Então, o que a gente teve que fazer foi adaptar a linguagem. Então, a gente não poderia ter algo tão conceitual, deveria ter algo que se sobressaísse num ponto de venda. Então, testeira Garoto, testeira Nestlé, linguagem e cores que se destaquem dentro de um supermercado. Isso é interessante até porque a gente está falando de um momento de concorrência muito forte, uma disputa por espaço e atenção ali no supermercado. Você imagina o que é isso? Você tem que se adequar a essa realidade. É muito grande, até porque tem todas as marcas ali, uma berrando mais alto que a outra, né? Então, a gente está nesse momento... Foi um desafio grande de linguagem visual daquilo, da interação, como que eu vou chamar e trazer os consumidores para dentro da parreira. Então, por isso que tinha os sons chamando as pessoas, como que eu ia fazer a rotação disso, como eu deixava simples, mas ao mesmo tempo encantadora para o consumidor. Então, foram várias dimensões que a gente ficou trabalhando também, e também foi quase um sprint fazer isso no shopping, né? A gente começou numa sexta-feira, a gente foi entregar na segunda-feira, às 14h, trabalhando quase que virado com times permanentes lá. Vamos mexer ali, vamos colocar a exibição aqui, não funcionou essa disposição, esse motor não está funcionando da maneira como a gente tinha expectativa, esse som pode ser diferente, foi um aprendizado grande. Ô Zé, tem um grande desafio aqui e remete ao começo da nossa conversa, que é cultura de inovação. Como que foi você colocar tantos times para conversar? Porque você tinha o time ali de trade marketing, de vendas, de marketing, como colocar todo mundo do cliente para entender muita gente essa ressignificação? Tem que embarcar todo mundo numa proposta. E acho que é aí que está o lance do protótipo, porque o protótipo você consegue materializar. Eu não estou vendendo para você uma ideia, eu estou falando de materializar algo que já está aqui, eu já tenho quase certeza que vai funcionar, porque acho que o maker é isso também, né? Você vai entrar numa jornada esperando, tendo todas as ferramentas possíveis, mas se vai funcionar ou não, e se o resultado vai ser da maneira como você esperava, a gente vai ter que esperar o final dessa jornada, que é muito trabalhar com inovação. Mas é difícil você articular todos esses times mesmo e fazer com que todos vejam. Agora, a grande questão dessa história toda é que a gente estava com uma proposta muito nova para o varejo e surfando numa tendência que era de entretenimento dentro do ponto de venda. E isso daí era uma coisa que encantou todo mundo, porque a gente conseguiu conectar muita coisa que a gente só ouvia falar e a gente tinha real possibilidade de materializar isso. E isso engajou a galera de uma forma mais positiva. A gente está quase terminando a nossa conversa. De tudo isso que a gente falou aqui, de cultura de inovação, relacionamento com startup, cultura maker, todas essas mudanças internas, o que você deixaria de mensagem como aprendizado para outras marcas, sejam empresas tradicionais, sejam empresas digital first, os principais aprendizados aqui da sua experiência? Tem algumas coisas que a gente, assim, é muito divertido, muito bacana falar, mas a gente não pode perder a mão disso, que é a métrica e gestão desse projeto de uma forma eficiente. Então, tem muita expectativa envolvida, então você tem que manter o time sempre na mesma conexão e na mesma página do projeto para que você não perca pontas, porque isso é fundamental, porque assim, quando a gente está trabalhando no projeto maker, a gente também está trabalhando com tempo escasso. Então a ideia é que você não tem muito folga para repensar ou refazer. Qualquer erro no projeto, você tem que voltar 2 casas. Então vamos manter a gestão do projeto muito afinada e muito coerente com todo mundo, e a outra é quantificar resultado disso, porque senão passa de uma... isso daí é muito legal, todo mundo se engaja, se diverte, aprende, mas se não vem os reais resultados disso, ou quantificação disso, acaba sendo quase que uma atividade de team building, hobby, e então é importante você sempre ter alguma maneira de quantificar o impacto dessa inovação dentro do ponto de venda. Como, por exemplo, essa daqui, a gente viu que teve uma taxa de conversão de vendas de quase 75%, então todos os consumidores que chegaram lá, 75% levaram um ovo, e a gente, por análise estatística, conseguiu comparar desempenho de lojas com o mesmo perfil e entendeu que teve um uplifting de vendas também, muito provavelmente por causa de uma parreira como essa. Só para amarrar tudo isso de transformação digital, grandes empresas, a gente estava falando das scale-ups ali, isso é um processo que exige que a Nestlé, por exemplo, como uma grande empresa, não seja arrogante e entenda que pessoas que às vezes que estão em outros negócios e às vezes não entendam totalmente o negócio dela, tem algo para acrescentar nesse processo e no que vai vir adiante. Tipo, o que isso tem a ver com o processo de inovação, tipo, não ser arrogante. É fundamental, né? Acho que a gente sempre fala, o começo do processo de inovação do consumer centricity, que a gente fala, né, de ser focado no consumidor, é você se colocar, é um exercício de empatia recorrente, de você se colocar no lugar da pessoa com quem você está conversando ou com quem você está querendo interagir.
E esse exercício é quase que um exercício de humildade, de tirar todo o seu bias, de tipo, eu sei disso, eu já fiz isso funciona, isso não funciona, e olhar genuinamente para aquela oportunidade de uma forma muito, como você falou, muito humilde quase, tipo de entender que isso pode agregar de alguma forma. Quando a gente estava falando com alunos de primeiro ano de faculdade, 19 anos de idade, a hora que eles chegam e falam para você que querem fazer Harry Potter no ponto de vendas, você fala assim, legal, mas se a gente não conseguisse parar, olhar e entender genuinamente que por trás daquela proposta deles tinha uma coisa que eles de fato acreditavam, a gente nunca teria tirado isso do papel. Então esse é um exercício que quem trabalha com inovação tem que fazer o tempo todo. Principal aprendizado, manje de cultura pop. Com certeza. Assista Harry Potter. Com certeza. Zé, muito obrigado por trazer esse exemplo pra gente. Valeu. No nosso conteúdo especial, lá no Instagram do Meio Mensagem, nos stories, o Zé tá falando um pouquinho sobre carreira maker. Como se tornar um maker e os skills que um maker precisa. É isso? É isso. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Prototipagem, nos dias de hoje, na definição mais contemporânea, é um pouco diferente daquela prototipagem que a gente sempre ouviu falar lá da indústria, em que o grupo desenvolvia todo um produto e lá no final materializava em alguma coisa. A prototipagem hoje a gente usa para definir qualquer tangibilização de alguma coisa que está na sua cabeça. E ela não serve só para produto. Hoje a gente diz que a prototipagem pode ser tanto para produto, quanto para um serviço, para um aplicativo, qualquer coisa pode ser materializada. Um produto é mais simples da gente entender como fazer um protótipo disso, mas a gente materializa também um protótipo, um mock-up de um aplicativo, a gente faz um storyboard de uma experiência, tudo isso é protótipo. O protótipo serve para que, dentro de toda essa metodologia contemporânea, ágil e mais criativa, o grupo consiga se entender melhor e mais rápido. Eu sempre digo assim, quando você pensa uma garrafa de Coca-Cola, existem diversas diferentes garrafas de Coca-Cola. Quando a gente prototipa, a gente põe no meio da mesa e a gente diz, é essa garrafa de Coca-Cola feita de vidro, dessa edição tal, todo mundo vai entender a mesma coisa. Se fica só na cabeça, como é numa reunião, por exemplo, quando você está numa reunião de trabalho e você só diz sobre alguma coisa, não prototipa, cada um sai da reunião com uma ideia diferente daquilo. Então, o protótipo hoje serve para tangibilizar, colocar o grupo na mesma página e ir mais rápido. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. E se eu fosse você, inovava, ia lá na playlist e assistia a todos os episódios.